Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no nosso programa semanal Toque da Alvorada, um instrumento de luta e de informação do nosso coletivo Alvorada, que é aqui de Belo Horizonte, mas que tem atuação no Brasil e no mundo já há mais de 5 anos. Nós que somos um coletivo, né, um conjunto de lutadores acostumado aí com as intervenções urbanas, acostumado com as passeatas, com as manifestações, que é o nosso campo, em função da pandemia e a consequente quarentena, viemos aqui todos para dentro do mundo virtual e encontramos esse instrumento de luta, que é o nosso programa semanal, que sempre traz temas relacionados à nossa luta, temas direcionados à nossa luta, à nossa concepção do Alvorada, que é lutar por democracia e justiça social. Então, por isso, sempre trazemos temas relacionados com essa luta e que estão na ordem do dia. Né? Nós já estamos aqui comemorando 7 programas, né? Esse é o 7º programa que nós estamos realizando toda quarta-feira. Antigamente era 8 horas da manhã, mas depois de muita reclamação dos nossos espectadores, ganhamos 2 horinhas para poder contar com mais gente, que então agora começamos sempre 10 horas. E sempre de manhã, porque relacionar com a Alvorada, que é o nome do nosso programa, e a Alvorada que nós estamos esperando e que estamos lutando por ela desde os tempos que começou o golpe no Brasil, que começou esse período mais obscurantista que nós temos enfrentado. E falar em obscurantismo, hoje nós enfrentamos um conservadorismo muito grande no Brasil. Nós trazemos um tema aqui que talvez seja o que mais incomoda os conservadores, e por isso nos dá muito orgulho. Nós trazemos aqui, o nosso tema do nosso programa hoje é o movimento LGBTQI, sua trajetória, suas lutas, conquistas e sonhos. Então, tratar aqui do tema do movimento LGBTQI no país, em qual estágio nós estamos, em que momento nós nos encontramos e quais são os avanços, quais são as dificuldades, quais são as plataformas para esse movimento. E trazemos, já era um tema que nós já queríamos tratar, mas a gente traz exatamente hoje, que é o dia 24 de junho, que estamos próximos do dia 28 de junho, que é uma data histórica para esse movimento. Depois os nossos convidados vão falar sobre isso, mas nós estamos aqui na semana da visibilidade da luta LGBTQI no país e no mundo, e por isso é extremamente oportuno a gente trazer esse debate. E nós contamos hoje aqui com a participação de expressões do Brasil inteiro deste movimento, com grande experiência, com grande capacidade, cada um no seu espaço, cada um no seu local, realizando e lutando não só pela visibilidade, mas por conquistas e direitos da comunidade LGBTQI. Nós temos aqui meu grande amigo, que vai falar daqui a pouco, que é o Carlos Magno, que eu conheço desde os tempos da PUC, desde que ele chegou do Pará, vindo aqui para Belo Horizonte, né? Ele é jornalista, mestre em políticas públicas, é da Secretaria de Formação da Associação Brasileira LGBTQI, do Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos, e acabou de ser eleito, com muita honra, diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, uma eleição há poucos dias. Vamos contar também com a Cine Larratti, que é presidenta da Associação Brasileira LGBT, né, coordenadora nacional da LGBTI do governo Dilma e coordenadora do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo. A Janaína Oliveira também está aqui com a gente, ela é da Secretaria Nacional LGBT do PT, da Rede Afro LGBT, estudante de Direito. E a Robionce Lima, que é advogada e co-deputada estadual pelo mandato coletivo das juntas, PSOL, lá no querido estado de Pernambuco. Ou seja, nós vamos ter aqui uma visão nacional de como está essa luta, cada um no seu espaço e cada um no seu espaço de lutas. Então, acho que vai ser um grande debate e eu queria começar. A gente sempre tem a tradição de ir até o mais longe que está aqui para a gente começar a falar, então eu queria chamar a Robionce para falar um pouco dessa experiência maravilhosa de ser uma deputada trans, que conquistou espaço no parlamento e que, com certeza, enfrenta o preconceito lá dentro daquela, mas que também já significa um avanço nessa luta de poder conquistar um espaço. Então, Robionce, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, de parlamentar, o que você, nesse período aí, mais de um ano, né, 2 anos já de mandato, como é que está sendo essa experiência
e também conta um pouco como é como que você chegou aí, a sua trajetória, como é que foi a conquista de conquistar um mandato, e também se você puder dar um toque aí de como é que anda no país a presença do LGBTQI nos parlamentos, assim como aí em Pernambuco. Então, muito bem-vinda ao nosso programa Toque da Alvorada. Eu queria te ouvir agora. Bom, gente, bom dia a todos e a todas, né? Eu sou Robinho Lima, co-deputada estadual pelas Juntas, né? E também advogada aqui no estado de Pernambuco. Para mim é uma honra estar participando desse encontro maravilhoso aqui com pessoas incríveis e ressaltar a importância de que sempre que possível a gente está trazendo visibilidade às nossas pautas e às nossas demandas, né? A gente vive num contexto de pandemia em que de nos silenciar diante dessa quarentena, diante de ficar em casa, mas a gente tem que lembrar que ficar em casa não quer dizer silenciamento, né? Ficar em casa não quer dizer ficar calada. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos e realmente colocar em evidência, né, a nossa luta e a nossa resistência cotidiana nessa sociedade LGBTfóbica, machista e racista também. Eu comecei a minha militância aqui no Estado, né, quando eu ganhei uma certa notoriedade local aqui, quando eu me formei, né, na Universidade de Pernambuco, né, e eu me tornei a primeira advogada do Estado, trouxe para mim esse perfil de militância para fora da universidade, né, e o fato até de você, inclusive, estar cursando direito, né, um curso elitizado, e você ser trans ou você ser travesti também, gente, né, que muitas vezes é hostil, esse ambiente de faculdade, de universidade, que você está ali resistindo e fazendo o seu curso, indo para se formar e ter uma profissão, sabe? Mas aí, quando eu me torno a primeira advogada trans do Estado, eu levo essa militância das grades da universidade para fora e me torno uma ativista política na advocacia, digamos assim, né? E daí surge o convite para fazer parte de um projeto político, né, para fazer esse ativismo, essa militância, não apenas nas ruas, né, mas também fazer uma militância institucional, razão pela qual surgiu para mim o convite de fazer parte do mandato coletivo das juntas, né, e nos candidatamos e hoje a gente conseguiu, né, uma cadeira parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né, e fomos eleitas com 39.175 votos. Eu sou a primeira co-deputada trans aqui também no estado de Pernambuco, né, mas também em contexto brasileiro, a gente tem em São Paulo mais duas parlamentares estaduais trans, que é a Érica Hilton e a Érica Malonguinho, né, e nesse contexto de dificuldade de acesso a esses espaços públicos, né, faz cada dia mais a gente é necessário cada dia mais a gente estar incidindo politicamente nesses espaços para que até as nossas proposições legais e as nossas pautas avancem, né? Que a gente tem um cenário hoje de participação política da população LGBT muito pequeno, né? Agora que nós temos somente em 2018 conseguimos eleger deputadas estaduais trans negras. No Congresso Nacional, a gente só tem um deputado federal, que é o Davi Miranda, e um senador, que é o Fabiano Contarato, assumidamente LGBT, sabe? Então, a gente vem tendo dificuldade nessa inserção e, consequentemente, no avanço das pautas LGBTs dentro do poder legislativo, dentro do Congresso Nacional ou dentro das Assembleias Legislativas estaduais, por exemplo, sabe? Se for contar o poder executivo, aí é que a gente também não pode esperar muita coisa, né? Diante desse presidente Bolsonaro, em que não está nem aí para nossas vidas, sabe? Do governo federal, a gente não deve criar muita expectativa, não. Nesse contexto, né, de avançalismo e de discurso de ódio, a gente tem contado, né, com o judiciário, que está sendo, por enquanto, o salvador da pátria, né? Embora a gente saiba que uma decisão, um entendimento do Supremo não é tão forte quanto uma lei, né, que a gente não consegue aprovar com um Congresso Nacional como esse,
Mas a gente tem aí o Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, dando um apoio mínimo necessário nas nossas pautas, né? Desde o reconhecimento da união estável, por exemplo, há cerca de 10 anos atrás, até a própria retificação de nome no cartório, sem necessidade de entrar no judiciário, criminalização da LGBTfobia como um dos avanços também, né, que a gente conseguiu através do judiciário, e agora, recentemente, né, a gente conseguiu que o Supremo considerasse como inconstitucional, né, a proibição das autoridades de saúde de homossexuais doarem sangue, sabe? Então, assim, é esse o contexto que a gente tem, né, a dificuldade de inserção da população LGBT, né, nesses espaços de poder e de tomada de decisão, e Eu acho que estamos com problema de conexão. Opa, eu acho que a conexão já desde o início da fala da Beyoncé não estava legal. Daqui a pouco a gente volta com ela e aí a gente, né, ela termina a fala dela. Mas eu queria já passar para cima, porque você cumpriu um importante papel, né, de coordenadora LGBTQI do governo Dilma. Eu queria que você falasse quais foram os avanços da época, quais são as políticas públicas que fazem parte das lutas principais do movimento. E como é que foi aquele momento que a gente estava em avanço no Brasil ainda, quais são as conquistas e quais são as reivindicações que ainda permanecem de políticas públicas para combater, né, a intolerância e o preconceito. Olá, meus amores, obrigada aí pelo convite, por estar aqui hoje falando. Obrigada por abrir esse canal, porque é muito legal quando a gente sai da nossa bolha, né? A gente deixa de conversar só com os nossos, né? Os nossos iguais, né? Com as nossas irmãos, né? E vai conversar com outra galera, né? Mesmo que ainda no campo dessa luta maior que a luta de classes, mas conversar com a nossa galera sobre isso é muito legal. Peço desculpa se, de repente, algum barulho vier, mas eu estou em Salvador, na Bahia, e aqui, meu amor, é São João. Tá, meu bem? Então, se de repente eu der uma madeira aqui, vocês me desculpem, porque com certeza pode vazar. Mas vamos lá. A gente tem uma história assim, a gente sempre pautou a política pública, né? A gente sempre colocou a necessidade de construir pontes na política pública para que essa população acesse a sua cidadania, acesse um espaço e um lugar de detentoras e detentores de direito. Né? E há muito tempo a gente não conseguia acessar isso por conta desse preconceito, por conta dessa exclusão. Né? Então, as pessoas que não nos querem nesse lugar sempre criaram, e que não só nós como outros, criaram um Estado que ele tem um DNA que é racista, que é misógino e que é LGBTfóbico, né? E que não quer essa galera no lugar. E aí a gente, em determinado momento, lá da nossa luta, a gente disse que não bastava a gente não abandonamos o diálogo com a sociedade, mas nós dissemos que nós queríamos ocupar esse lugar, e nós fomos disputar a gestão pública, né? A gente pautava a necessidade de criar essas pontes específicas da população LGBT. Mas esse Estado, ele costumava a nos ver só no lugar da política de AIDS, porque entendia que essa população era isso imaginada. Né? Então, se a gente tem que dar alguma coisa para essas pessoas, a gente vai dar aqui nessa política. E em 2004, a gente começa a reverter essa história. E aí surge um programa chamado Brasil Sem Homofobia. Na época era essa palavra que era consensuada entre nós. Hoje nós estamos de LGBTfobia, ou a gente fala de homotransfobia. Mas a gente vai, a partir daí, mostrar para a gestão pública que a gente tinha demandas, e tem demandas até hoje, em todas as áreas. Na educação, na saúde de uma maneira integral, né? Na assistência social e por aí vai. E aí a gente foi conquistando, gente, uma série de lugares na política pública,
né, a gente vai conquistar a coordenação geral LGBT da Secretaria dos Direitos Humanos, depois dessa a conferência LGBT. Então, esse programa, ele dizia o que a gente queria, mas a conferência fez com que nós escutássemos todas e todos, né, nesse debate. Nós realizamos 3 conferências nacionais, nós conquistamos a coordenação, nós conquistamos o Conselho LGBT, uma política integral de saúde da população LGBT, que ela vai dizer, nós temos demandas de uma maneira integral nessa saúde. Nós não temos só AIDS, não. A gente tem gripe, a gente tem dor de cabeça, como qualquer ser humano que está sujeito a todas essas infecções e a todos esses problemas de saúde, né? E aí vamos conquistar o direito, né, o investimento a centros específicos de atendimento à população LGBT, os centros de referência. O Carlos Magno coordenou um em Belo Horizonte, eu pude coordenar um em São Paulo, estou coordenando um aqui na Bahia, e esses centros, alguns ficaram até hoje, outros foram surgindo mais recentemente, muitos surgiram e fizeram no passado, né? Nós conquistamos algo que é muito revolucionário, que é o processo transexualizador. A gente foi dizer, gente, em muitos países não tem isso. Para mim, foi o mais revolucionário que nós fizemos na gestão pública desse país. E foi no governo Dilma já, né? A gente foi ampliar esse direito, que foi lá no governo Lula, e fomos dizer, o nosso direito, enquanto pessoa transgênera, de fazer, né, uma redesignação de gênero no nosso corpo e na nossa vida, ela é um direito, ela tem que ser um serviço no Sistema Único de Saúde, né? E isso tudo, todas essas conquistas, elas foram incomodando o conservadorismo, né? Ela foi incomodando esse obscurantismo, como tu colocaste, que não sabia mais como lidar com essas conquistas, que, como o Carlos disse antes da que a gente estava debatendo aqui em off, né? E aí a gente nem citou todas aqui, né? A gente está falando nós queríamos normativas para o atendimento da população no sistema prisional, na assistência social, na educação, né? Essas normativas, obviamente, elas precisavam de uma política pública mais robusta para elas existirem, mas ela era o início disso, né? O próprio Rubio, você colocou que o STF foi decidir sobre a questão de retificação de nome, né? A possibilidade de pessoas trans irem diretamente no cartório, se autodeclararem e fazer sua retificação. Mas essa conquista, quem assistiu àquela sessão histórica, emocionante, viu que os ministros citaram todas as nossas conquistas anteriores. Se não tivesse tido um decreto de nome social, se não tivesse tido um decreto de nome social no SUS, se não tivesse tido aquela resolução do Conselho que falava sobre isso, nada disso o STF não teria falado, né? Então, essas conquistas no STF, que foram citadas por Rubio C., elas puderam existir, primeiro, por uma força extrema desse movimento social, que é o movimento social que mais cresce, que mais é potente e pujante, na minha opinião, mas, sobretudo, porque a gente arrancou desse poder público muitas conquistas por aí. Infelizmente, para encerrar essa primeira fala, o conservadorismo, quando chega ao poder, ele fez 2 caminhos. Um, exterminar o que era possível de participação popular desta população, porque eles não querem conviver conosco. Tem pesquisas que mostram que não nos querem nas escolas, que não querem trabalhar com pessoas como nós, e não nos querem no lugar da participação. E esvaziar o que tinha, porque sem recurso não se faz política pública. Então, hoje, a gente está vivendo uma situação terrível, em que as pessoas que nós conquistamos como parceiras, e que lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde, lá na assistência, querem atuar com essa população, estão sendo perseguidas. Estão sendo perseguidas na escola, estão sendo perseguidas na assistência, toda vez que se fala de população LGBTQIA+. Então, assim, era um pequeno resuminho da nossa trajetória para a gente continuar conversando e falar um pouco depois. Tá bom, muito obrigado.
Eu queria então, Janaína, se você pudesse, para a gente estar fazendo a rodada até voltar para Belo Horizonte, viu, Carlos? Se a Janaína falasse... É bom ouvi-las. Sempre. Explicasse um pouco porque esse período, justamente agora, dia 28 de junho, é uma data histórica que foi escolhida mundialmente para ser um período de não só comemoração, mas principalmente de lutas por direitos da comunidade LGBTQI. Por que o 28 de junho é importante nessa história? Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Aqui saudar o Kerison, saudar minha companheira Cime, meu companheiro Carlos Magno, dois grandes parceiros, dois grandes formuladores, dois exemplos para mim de construção política e de história, e ter a oportunidade de contar essa história também ter uma oportunidade de lembrar o papel político que eles tiveram, não só na luta do LGBT, mas na luta dos direitos humanos. E aí é importante aqui dizer que são 3 paraenses, né? 3 paraenses nesse espaço fazendo esse debate. Agradecer aí o público que está nos acompanhando e agradecer o programa Toque da Alvorada pelo convite. Então, como a gente está conversando em off e o Carlos vai trazer muitos elementos, eu acho que é importante a gente, apesar do dia 28 ele ter sido um ato que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, e aí uma onda em 69 que permitiu, né, que o ano seguinte essa primeira parada LGBT, essa onda que ocorreu, que depois vai para a Europa, para o Brasil, ele leva mais ou menos aí uma década para ter esse efeito do Stonewall, né? Porque no Brasil a gente já se organizava e estava num outro patamar de debate, de luta e de resistência naquele período, que não era o mesmo período que os Estados Unidos vivia. Eu acho que é importante a gente relembrar, e a história tende a fazer isso, e eu quero trazer esse parêntese, não desconsiderando a luta das pessoas não negras, só colocando que nessa participação de luta e da resistência contra o Estado americano, que, né, tinha aí suas resistências com o público LGBT, mas lembrar que as pessoas negras, as mulheres, e aí as mulheres, entre elas travestis, transexuais, lésbicas, até heterossexuais, também estavam nessa luta, e essa história tende, às vezes, a trazer narrativas que não dão essa diversidade da luta, essa diversidade das cores, essa diversidade das caras que é que o dia 28 traz. Essa onda de resistência aí eu acho muito legal, porque você, igual às demais lutas, porque as pessoas tendem a dizer assim, não, mas o movimento LGBT é um movimento novinho, né? Eu disse, não, gente, não é novinho. A história pode nos trazer como os novinhos da história, né? Mas o público LGBT, a população LGBTI, perdão, já estava nessa frente, nessa luta em vários outros campos, sabe? No Brasil, entre lutas sindicais, a própria luta do movimento negro, a própria luta de mulheres, você tinha a participação do público LGBT nessa construção, nessa luta e nessa resistência do papel político que estava se exercendo, e principalmente no período da ditadura dessa resistência que a gente vivia naquele momento. Então, o aspecto de abordar o tema orgulho foi para dizer o seguinte: basta, a gente cansou, está cansado de apanhar, está cansado de morrer, a gente não vai mais permitir a opressão, nós temos orgulho de ser quem nós somos, nós não vamos mais nos esconder em gueto, vamos ocupar esses espaços, nós vamos para a rua e não vamos resistir, e vocês vão ter que aprender a lidar com isso, né? Aprender a entender que a nossa luta é importante, fazemos parte de uma sociedade, fazemos parte dessa história de construção política. Você não existe nenhum relato de história que você não vá trazer, que você não tem uma referência LGBT que fez parte daquela história, que fez parte daquela organização. Primeiro, só para demarcar que a população LGBT não estava só na luta e nas bandeiras LGBT, nós estávamos em várias bandeiras, em várias lutas, em várias frentes, carregando cartaz, sabe, participando de manifestação, enfrentando o Estado, enfrentando a polícia. Então, desse processo, desta data, e aí eu quero voltar um pouco mais para a atualidade, que é o que, na minha
Beyoncé, inclusive, começou a falar um pouco disso, que é o que significa o 28 de junho hoje para nós, LGBTI, no Brasil, com esse momento, num governo conservador, um presidente que faz discurso homofóbico, que faz discurso racista, que faz discurso machista, que faz discurso contra o povo brasileiro em favorecimento dos americanos. Então, assim, esta data é uma data simbólica não só do orgulho, mas uma data de resistência, né, onde vai ocorrer várias ações pelos países organizadas pelos movimentos sociais, né? Ela é uma data simbólica que nos faz lembrar, óbvio, não é nossa ideia descartar todo um passado construído, mas ela é uma data que vai ter uma simbologia muito mais diferenciada nesse 28, né? Eu quero te dizer o quanto o 28 é tão simbólico e enquanto os conservadores se atentam a cada ponto importante da história de luta do movimento LGBTI no Brasil, que no dia 28 de junho de 2019 ele extingue o Conselho Nacional LGBT. É esta data em que ele extingue um único conselho específico para esta população, que tinha um poder deliberativo e que, para além de deliberativo, tinha participação social e incidia para fazer o monitoramento e as cobranças sociais que cabiam à sociedade civil junto ao Estado brasileiro. E aí, e aí estamos chamando muita atenção da esquerda para isso, né? E quando eu digo a esquerda do campo heteronormativo, né? Enquanto muitas vezes a gente acha que a luta é só de classe, ela é também de classe, mas ela tem muitas outras lutas que precisam estar linkadas e dialogadas de forma mais conjunta. E os setores conservadores se atentam a cada passo, cada data, cada importância e recriam narrativas sobre a nossa luta, sobre nossa construção política, sobre os nossos corpos, e a gente não se atenta ao papel que os conservadores têm, muitas vezes achar que é só tarefa de nós, LGBT, trazer esses elementos do orgulho, é um equívoco, né? A luta do dia 28, para além de ser um ato no país todo, que é um ato, inclusive, de fora Bolsonaro e fora Mourão, diferente de alguns setores de esquerda, nós defendemos a saída de todo esse conjunto, de toda essa corja que está aí ocupando o poder executivo, e a gente vai estar nesses atos organizativos, mas a simbologia do 28 ela é uma simbologia de luta e de resistência, ela não é só uma simbologia de uma revolta para a expressão da diversidade sexual, não é isso, gente. Ela é um espaço de empoderamento, de luta, de resistência, mas é um espaço em que a gente também se organiza para dizer estamos aqui, esse dia nosso, temos orgulho de ser quem nós somos, fazemos parte dessa história, fazemos parte da história do país, em várias outras frentes e outras lutas, e tudo é um reflexo. Eu sei que a gente tem, e as nossas narrativas tendem a trazer esses reflexos muito mais do contexto regional centro-sul do país, mas nós tivemos várias lutas regionais em vários campos desse país, em vários, como dizem em Pernambuco, em vários rincões aí do país, a gente tem a nossa história, tem a nossa marca, até na luta cabana, no enfrentamento à ditadura, sabe, do direito da mulher. Então, essas marcas históricas são elementos todos trazidos no dia 28. Nós não falamos só do Stonewall, nós só falamos daquele momento de Nova York e as consequências que elas foram trazendo e as ações positivas que ela foi gerando. Mas todos os demais aspectos que permitem que a gente possa demarcar qual foi o nosso papel político. Eu acho que é isso, um pouco para contribuir nesse processo, e vou aqui, do meu lado, resolver esse conflito de som, que tem uma companheiria aqui também numa outra atividade paralela do meu lado. Tá, mas tá ótimo. Obrigado, viu, Janaína? Então, fizemos uma rodada aí, a Beyoncé voltou para o nosso vídeo, houve um problema de conexão, mas daqui a pouco você continua a sua fala, tá? Mas nós pegamos tudo, já contribuiu muito no debate. E já estão chegando muitas mensagens aqui, gente. Às vezes eu desvio os olhos aqui, mas é para acompanhar aqui a nossa cobertura, que é no Facebook do Alvorada. E vocês podem mandar perguntas e considerações nos comentários do programa ao vivo. Inclusive vocês aí participantes, se quiser compartilhar no Facebook de cada uma, será importante. Então a gente já está recebendo muitas mensagens, muitos abraços para você, viu, Carlos Mário? Estamos confirmando aqui que você é muito querido.
Mas a Ofélia está mandando, a galera mandando abraço. Daqui a pouco a gente pega as perguntas que são enviadas no programa, nos comentários, tá, gente? A segunda rodada a gente procura propiciar essa interação com os nossos espectadores que estão nos acompanhando aqui, que são sempre alvorandenses do Brasil e do mundo todo. Então, Carlos Magno, agora que voltamos aqui para Belo Horizonte, depois dessa rodada pelo país, e eu que, né, como disse, te conheço, né, há muitos anos aqui, a sua luta, desde que chegou do Pará, aqui a gente teve a honra de receber você aqui em Belo Horizonte, e você fez um estudo, inclusive na academia, né, inclusive sobre o movimento LGBTQI aqui em Belo Horizonte. E eu acompanhei de fora, né, nas lutas, né, esse desenvolvimento todo e o seu protagonismo e a importância que você teve ao longo desses anos aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência de Belo Horizonte e também, claro, não podemos deixar, essa é a questão principal, como está sendo enfrentar esse conservadorismo que cresceu tanto na nossa sociedade, que se expressa, inclusive, no governo federal. Bem-vindo, então, viu, companheiro? Falou, querido. Obrigado aí pelo convite, Kércio, pelo carinho. Você também é uma grande referência aí das lutas democráticas, foi nosso presidente aí do Sindicato Jornalista. Primeiro, eu queria manifestar a alegria e a honra de estar aí com essas 3 mulheres lutadoras, né, qualificadíssimas e de longa trajetória, então é uma honra estar aqui. O que eu queria falar sobre a questão de Belo Horizonte é que está muito interligado com o cenário nacional e internacional, né? Só que a gente tem algum problema que a gente do movimento LGBT foi desmemorizado, ou seja, nós fomos tirados dos livros de história. E a gente busca dizer o seguinte, que a gente sempre teve, em vários períodos da história, fazendo história. Então, como a Janaína falou, nós, LGBTs, estivemos em vários movimentos, nos sindicatos, nos partidos, só que às vezes era invisível, né? Então, a minha dissertação de mestrado, ela foi procurar registrar essa luta, essa história, essa luta do movimento LGBT, que foi feita por homens e mulheres, né, de carne e osso, que doaram parte de sua vida para essas conquistas, assim, né? E eu digo mais, que doaram o melhor da sua vida, que era a juventude. Então, Belo Horizonte, e no final dos anos 80, nós tivemos um grupo chamado Terceiro Ato, que é um grupo que eles combina com o início do nosso movimento LGBT, né, que foi o Grupo Somos. Como assim me disse, sempre nós tivemos resistência, sempre tivemos grupos e ações políticas, mas o Somos ele ganha uma importância porque ele é um grupo que se constitui e apresenta publicamente uma luta em defesa da população LGBT, no caso era chamado de movimento homossexual. E aqui em Minas tem o grupo Terceiro Ato. Então, o Terceiro Ato, ele chega aí, o Jornal Lampião, que é o primeiro porta-voz da causa LGBT, registra a carta pública do Terceiro Ato. E da década de 80 é aquele cenário mesmo de o início da redemocratização, o final da década da ditadura, etc. Então, foi uma ação muito corajosa, né? Porque muitos não entende como é que a ditadura foi muito pesada. Então, isso que a gente está fazendo hoje era impensado, assim, de reunir homossexuais para estar debatendo, né, e tirando ações políticas, etc. Mas Belo Horizonte tem uma outra diferença do movimento nacional, né, que eu acho que é importante registrar, que a primeira parada do orgulho LGBT, que aconteceu em 1998, ou seja, uma das primeiras manifestações públicas do Brasil, ela foi protagonizada por uma mulher negra, sindicalista e de esquerda, tá? É importante demarcar essas categorias, porque hoje se tem aí uma discussão de que o movimento LGBT não tem classe, que tem gente flertando com o bolsonarismo.
a gente tem que dizer que o nosso movimento, ele nasceu no seio da classe trabalhadora e no campo de esquerda. E só teve movimento porque tinha essas pessoas convencidas disso, entendeu? Não foi empresário que construiu, não foi um político que construiu, foram pessoas que tinham essa concepção. Então, o nosso movimento, ele, tanto nacional como de Belo Horizonte, ele nasce muito demarcado nisso. E o interessante, Kéris, é que a parada de Belo Horizonte, ela, na primeira versão, ela teve no entorno de 50 pessoas, né? E os militantes, eles foram fantasiados de personagens do Walt Disney, militantes gays, foram de Mickey, de Pluto, né? E quando a gente tem hoje a frase assim, vamos dar a cara no sol, vamos botar a cara no sol, é que naquela época, há 22 anos atrás, era muito difícil dar a cara no sol. Eram pequenos grupos LGBT que ousaram, né, e foram muito corajosos a ocupar as ruas. Era ali na Praça 7, né, quem conhece Belo Horizonte vê que a Praça 7 é o coração político da cidade, né, as manifestações ou nascem lá, ou passam por lá. Então, a parada também aconteceu na Praça 7, com o carrinho do sindicato dos metalúrgicos, com alguns ativistas, porque naquela época a direita já nos condenava, né, porque a gente era uma ameaça à família, e a esquerda também não entendia a nossa manifestação, né? Algumas pessoas diziam que aquilo ali era um carnaval fora de época, que aquilo era uma micareta. E hoje a gente vê que o Carnaval de Belo Horizonte, por exemplo, e você é uma das pessoas que está sempre à frente do Carnaval de BH, vê que o Carnaval de BH é um carnaval muito político, né, politizado. A gente já fazia isso há 22 anos atrás. A parada sempre foi com esse elemento festivo, alegre, com as nossas artistas, com as drag queens, com as transformistas, e politizado, porque a parte que eu mais me emociono na parada é quando eu vejo um casal de adolescente namorando, porque eu não tive isso na minha adolescência, né? A gente, na década de 90, a gente não tinha organizações, eram pouquíssimas pessoas públicas que defendiam a causa LGBT, né? E outra questão que eu queria demarcar aqui é que não é a nossa primeira epidemia, né? A pandemia que está acontecendo e atingindo várias pessoas da população, ela não é a primeira epidemia que atinge, não é a nossa primeira epidemia. No final da década de 80 e a década de 90 toda, a gente teve a epidemia de AIDS, que a imprensa, ao contrário desse momento, que procura informar a população, orientar, divulgou para o mundo, né, que a AIDS era uma doença de homossexuais, né? Então, divulgou que era um câncer gay. E o movimento, ele se reorganiza e dá uma resposta que ficou conhecida como a resposta brasileira à epidemia de AIDS. O Brasil se tornou o melhor programa de prevenção à AIDS do mundo, né? Se deve muito ao movimento social, a academia, obviamente, e o poder público. Então, teve essa participação, né? E isso, se a AIDS trouxe uma coisa boa nesse período, tirou debaixo do tapete a discussão da sexualidade, né? Porque aí começou a ser discutido a questão da sexualidade, né? O Brasil, ele vive essa contradição o tempo todo, né? A gente, quem vê o Brasil pela televisão, imagina um país extremamente
permissivo, né? Você vê o carnaval, você vê os homens vestidos de mulheres, você vê as pessoas tirando foto com as travestis, as melhores fantasias das escolas de samba são dos homossexuais, os homossexuais. Então, assim, parece que é um país das maravilhas, assim, e aí, quando a gente termina o carnaval, você vê aquele mesmo homossexual sendo agredido, espancado e etc. Mas o movimento LGBT, e aí a minha dissertação é a contribuição do movimento LGBT na política pública, porque, para mim, não existiria política pública se não tivesse um movimento LGBT organizado. Ele foi pautando, né? Primeiro pautou a sociedade, né, com a questão de LGBT. Nós tiramos do âmbito privado, né, porque a sexualidade ele é um âmbito privado, e colocamos no âmbito público, e politizamos a nossa sexualidade, o nosso tesão, o nosso objeto de desejo, né? E isso mexe com a estrutura da sociedade, né? Principalmente essa sociedade que ela hierarquiza práticas sexuais, né? Porque a gente vê que o que é valorizado nessa sociedade é o heterossexual, branco, cis, classe média, o burguês, esse é o valorizado. Todos que estão fora dessa hierarquia, ele é excluído, e isso é muito concreto na vida, assim, você tem menos direito, né? A população LGBT, ela com todos os avanços que foram elencados aqui, mas ainda nós somos uma categoria de subcidadania, né? De uma cidadania de segunda classe. Mas o movimento, ele é brasileiro, eu acho isso que é diferente de outros países, ele é muito criativo, né? Então, quando ele cria as paradas, ele dá esse caráter carnavalesco para a manifestação, ele mobiliza a sociedade, né? Hoje o Brasil tem a maior parada do mundo, que é a de São Paulo, e tem várias nas capitais e em cidades. Quando eu era presidente da BGLT, antes da CIMB, eu fui presidente, eu fui em 25 paradas diferentes no Brasil. Eu fui em Piauí, eu fui em Macapá, eu fui Ceará. Então, a parada geralmente acontece no domingo. Quando chega na segunda-feira, o grande debate da imprensa, da sociedade, é sobre a parada. E as pessoas se posicionam, os contrários, os favores. Então, isso gera um debate público. Então, assim, nós conseguimos avançar na questão da mobilização social, né? Tanto que nós temos, assim, na minha opinião, a mais fantástica mobilização social do país, que são as paradas, com todos os seus problemas, mas ela é a que mobiliza. Nós temos avançado, como foi apresentado aí no Supremo, né, com as decisões históricas. Nós temos avançado parte do executivo, assim, por exemplo, hoje, qualquer cidade, capital ou cidade de médio porte, tem alguma ação LGBT para a nossa população, seja um centro de referência, seja uma secretaria, uma coordenadoria, ou um serviço, tem. Não é o ideal, a gente precisa, mas tem. Isso era impensado, sabe, há 20 anos atrás. Hoje, assim, nós temos a deputada, né, temos deputada trans, isso era impensado, né, que eu sou da época que nem vereador queria conversar com o movimento LGBT. Às vezes ajudava, mas não queria que associação com o movimento e etc. Então, eu sou daquela turma, sabe, Kéris, que celebra as conquistas. Eu acho que, até porque essas conquistas todas, ela teve participação nossa, né? Teve minha, várias outras pessoas, várias outras organizações. Então, conquistas nossas que devem ser celebradas. Então, o dia 28 de junho, que é o dia do orgulho,
ele é um dia de celebração para nós, mas também é um dia de reafirmar os nossos direitos, né? Não é possível mais a gente aceitar o estado de miséria e de violência que atinge a nossa população. E esse contexto da pandemia, ele é uma lupa para o que a nossa comunidade já vivia, né? Quem são as pessoas que estão sofrendo? São as pessoas desempregadas, são as pessoas na informalidade, são as pessoas que precisam do SUS, são as pessoas que precisam do transporte público. E essa é a nossa população está sofrendo diretamente essas questões, né? E acho que pela experiência da AIDS, o movimento LGBT ele foi muito rápido na resposta, sabe? Assim, hoje a gente vê vários grupos LGBT no Brasil já atuando, porque tem uma omissão do Estado, né? Hoje quem está dando resposta mesmo na periferia, na favela, é a sociedade, são os movimentos sociais. Então você já vê grupos distribuindo cesta básica. Aqui em Minas mesmo você vê a Nick, que é uma travesti de 65 anos, está incansável em distribuindo cesta básica. Você vê GDN no Niterói dando auxílio emergencial às travestis de R$200. Você vê o projeto da BGLT, que foi aprovado agora, que vai ajudar alguns estados, depois você me pode falar. Então, eu arrisco a dizer que o movimento LGBT ele sai assim, muito rápido na resposta à pandemia, porque a gente viveu uma epidemia passada. E quero, assim, só para ouvir mais também as meninas, que para mim é uma honra estar ouvindo, Belo Horizonte, ela tem uma característica do seu movimento, a forma mineira de fazer movimento se diferencia muito dos outros países, e vários, porque quando fala em movimento LGBT, fala muito Rio e São Paulo, então eu acho que esse encontro é legal, porque tem gente de Pernambuco, tem lá de Distrito Federal, Salvador, tem várias vozes que, de alguma forma, elas são invisíveis, né? Então, é meio inacreditável você não ter a história da Soraya, que é uma mulher negra, lésbica e de esquerda, ser uma página ausente do livro de história do movimento LGBT. Então, é isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente faz uma segunda rodada e também deixando bem livre aqui, viu? Vocês estão muito comportadas. Pode uma interromper a outra, a gente... eu não falaria isso, hein? Mas, ó, ele não sabe o que é fazer um bafô, né? Mas, ó, vamos... Aqui é bate-papo, tá? Bate-papo, pode uma interromper a fala e conversar, mas eu só... Oi, Cine. Ó, mas olha só, a transmissão agora, a conexão da Robiancê voltou, ela está aqui novamente entre a gente. Eu queria só, talvez você ainda faltou algo a comentar, né, na sua primeira fala, mas eu queria aproveitar e colocar uma outra questão que eu vivi de perto. Sou assessor parlamentar de comunicação, né, de um deputado estadual aqui de Minas, que é o Cristiano Silveira, que é o presidente do PT de Minas. E ele já há algum tempo apresentou um projeto para que acabasse, em Minas, pelo menos, com um grande preconceito, uma discriminação da comunidade LGBTQI não poder doar sangue. E que é uma coisa assim óbvia, né? Uma coisa que é inacreditável. Mas a resistência dentro do parlamento foi muito grande. Inclusive, num período agora super complicado, que quando iniciou-se a pandemia no Brasil, né? Os bancos de sangue aqui do Hemominas, né? Em Minas é o órgão público, né, responsável, né, na Secretaria de Saúde por essa questão, o banco baixou muito, né, e aí muita pressão, e finalmente o projeto foi aprovado, foi junto com, claro, o debate que rolou também junto no STF. Então, Robiancê, eu queria que você comentasse isso, e você, como parlamentar,
Como você enfrenta isso lá dentro do parlamento? Quais são os seus projetos? O que dentro e você fez aí um panorama de do avanço que já tem, né, representantes dentro do parlamento brasileiro, seja na Câmara, seja no Senado, seja na Assembleia de São Paulo, né, você deu um parecer. Vocês se conectam com projetos em comuns? Quais são os projetos que você apresentou, assim como esse que foi agora recentemente aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Minas, e que tratam dessas questões de avanços, de conquistas e de direitos da população LGBTQI? Ô, Kerison, cortou um pouco para mim, eu não entendi o começo da pergunta. Tu poderia repetir, por favor? Resumidamente, projetos que você apresentou e que também outros representantes no parlamento apresentam no sentido de combater, né, o preconceito e a discriminação. Principalmente, eu citei o caso aqui de Belo Horizonte, da Assembleia Legislativa de Minas, que aprovou o direito, né, à comunidade LGBTQI de doar sangue, que era um absurdo, que não poderia. A gente, enquanto parlamentares estaduais, né, em termos de competência, a gente apresenta algumas limitações no sentido de legislar em relação à matéria, porque, assim, a gente, enquanto parlamentar estadual, tem umas coisas, algumas temáticas que a gente não pode, por exemplo, legislar, como a questão da lei da identidade de gênero, né, que o João Willis protocolou no Congresso Nacional quando era deputado e que até agora está engavetada e não vai sair do papel, sabe? Mas a gente, assim, enquanto parlamento estadual, a gente tem outras competências, sim, no sentido de poder legislar em algumas matérias específicas sobre a pauta LGBT. Por exemplo, a gente protocolou um projeto de lei sobre a questão do respeito ao nome social das meninas trans, travestis e das pessoas transexuais de uma maneira geral, né, em relação a essa questão do respeito à identidade de gênero, que está tramitando na casa, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente conseguiu aprovar recentemente, por exemplo, uma lei, conseguimos aprovar aqui no Legislativo uma lei que obriga o governo do Estado a considerar casais homoafetivos, lésbicos ou casais gays, né? O governo deve também considerar esse tipo de casal enquanto família, na hora de fazer a distribuição de moradia popular. Isso foi uma das maiores conquistas que a gente teve no primeiro ano de mandato, né? Claro, obviamente, enfrentando muita resistência. Eu lembro que no dia da votação desse projeto de lei, a gente escutava deputado falando em plenário que não queria dar casa para viadinho safado. E o contexto que a gente tem de política é esse, né? O contexto de política machista, misógina, né? As meninas lá em São Paulo também enfrentam a mesma coisa. Não sei se vocês se recordam do incidente que teve com Érica Malunguinho e Douglas Garcia, né, que Douglas Garcia, deputado estadual por São Paulo, chegou a dizer que se encontrasse uma travesti no banheiro feminino da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele ia arrancar ela a tapas. Érica Malunguinho foi e entrou com a representação contra o deputado pelas palavras que ele estava falando dentro do plenário, sabe? Então, o contexto de política é esse que a gente vive, né? O contexto de política em que a gente, com muita dificuldade, né, quando consegue, a gente avança com algumas pautas, mas, assim, na grande maioria delas ficam engavetadas e a gente fica com dificuldade de avançar nesse sentido, justamente pela pouca representatividade da população LGBT nesses espaços, o que dificulta o encaminhamento, né, de políticas públicas nesse sentido, e que faz com que a gente tenha esse poder judiciário como um salvador da pátria, digamos assim, em termos de pauta da população LGBTI. Vocês estão me ouvindo? Estamos, ouvimos. Deu para ouvir legal. Cime, eu até acabei de me lembrar aqui, a gente faz parte também dos koalas, né, dos grupos aqui, estão recebendo abraços aqui que te envia Ângela Castanheira e outros koalas que
estão mandando, é um grupo aí que é nacional, que a gente tem aqui em Minas também, que também faz muitos debates lá internos sobre isso. E eu queria que você passasse o seguinte, a nível nacional, você que tem essa função hoje de ser a presidenta nacional da associação, como vocês estão fazendo em função da quarentena, em função da pandemia, como é que será, como é que está sendo as paradas que são as maiores manifestações populares do país, né? E algumas, como o Carlos citou, até do mundo, como a de São Paulo, né? Como que está sendo esse período aí de celebração, de luta? Estão sendo organizados eventos virtuais? Como que vocês estão mantendo a chama acesa em função da necessidade do distanciamento que a pandemia e a consequente quarentena nos impõem? Como é que tem sido esse momento? Como é que vocês têm se articulado a nível nacional? E como é que têm sido as experiências por cidades? Bom, gente, primeiro um beijo para a Coalada que está assistindo a gente. O movimento, assim como diversos movimentos, começou a aprender a usar melhor e de uma maneira mais potente essas plataformas virtuais. Então, é meio que uma onda, assim, nós não organizamos a Parada de São Paulo, tem uma associação específica de São Paulo, e nós acompanhamos algumas que, afiliadas à BGLT, organizam nos seus estados, nas suas cidades. E assim, há uma onda de ocupar as redes com isso, né, com festivais, com manifestações, para a gente não deixar passar sem nenhuma atividade, sem ou fazer uma ocupação e sem fazer um diálogo, assim, né? Então a gente tem usado muito isso. Mas como o Carlos adiantou, assim, o que eu acho mais incrível nesse momento é a solidariedade, né? E a preocupação que nós estamos tendo umas com as outras por conta da ausência de uma resposta estatal que dê conta das nossas vivências, né? Porque a resposta estatal que chegou, quer dizer, é uma resposta que ela não leva em conta certas especificidades. Nós vivemos na informalidade em diversos campos, né? No campo do trabalho, em diversos campos. Então, quem vive à margem do processo vive de uma maneira mais autônoma. Então, a gente não segue as mesmas regrinhas e as mesmas demandas sociais que o restante da população. Então, assim, a ausência de documentação para essa população tem sido evidenciada, e por conta disso, a dificuldade de acessar o pífio auxílio emergencial que o governo tem dado para a gente ficar em casa. Isso faz com que essas pessoas voltem às ruas, não cumpram o isolamento, porque precisam sobreviver. E eu estou falando, sobretudo, das mulheres prostitutas, travestis, que têm que estar na rua nesse momento, e voltam a sofrer violência. Então, a gente viu um aumento do assassinato, por exemplo, em comparação ao mesmo período do ano passado, num período de pandemia. Né? E o que o movimento social, como acho que o Carlos já tocou, eu não sei se a Beyoncé você também já falou sobre isso, mas essas pessoas, elas fizeram o quê? Elas foram, né, tentar dar uma resposta para essa população, que é uma resposta no campo do acolhimento afetivo, de escutar, de entender, né, da resposta da fome, da necessidade de se alimentar, de ficar em casa, e da resposta também do enfrentamento à violência. Então, tudo isso tentando dar uma resposta, inclusive, com o que nós conquistamos recentemente, né? Nós conquistamos através do STF, né, esse debate da criminalização da LGBTfobia, mas os estados não absorveram isso, né? A gente ainda tem uma dificuldade dessa tipificação sair, por exemplo, quando nós procuramos apoio por conta da violência que sofremos. Então, a gente tem feito aí uma rede de solidariedade, uma rede de enfrentamento e de proteção, que eu acho que vai dar um gás, vai dar uma força para uma tarefa e uma ação que a gente já fazia há muito tempo e que ficou evidenciada agora. Mas eu queria também somar num debate que está sendo colocado aqui, que é por conta do dia do orgulho, né?
A gente fala do orgulho. O que é essa questão? Por que a gente fala do orgulho, né? A sociedade, essa sociedade cisgênera, essa sociedade heteronormativa, cisnormativa, né, racista, misógina, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que as nossas corpos e as nossas existências, elas não servem para essa sociedade, né? São pessoas que deviam ter vergonha de ser quem são. São pessoas que não deviam existir, né? São pessoas que não deviam conviver com a cisgeneridade, com a heteronormatividade na escola, no mundo do trabalho, né? Então, nós não nos querem nesse lugar. Então, elas vão esvaziar a nossa existência, né? E elas vão dizer o quê? Que nós somos pecado e que nós somos vergonha, que nós somos imorais. E ao dizer isso, que resposta a gente dá? E por isso eu acho incrível o dia 28 de junho. Eu acho ele incrível porque ele vai dizer assim, ó, nós temos orgulho. Nós temos orgulho de sermos quem somos. Nós não temos a mínima vergonha de sermos assim. Porque não há nada demais nisso. E para mim, essa é a resposta principal que esvazia um discurso que sustenta essa galera no poder hoje. Porque toda vez, né, que este senhor, que eu não suporto dizer o nome dele, mas em algum momento eu vou escapar aqui, né, ele sofre algum ataque, as pessoas vão dizer que né, as investigações vão chegar nas corrupções deles, nos assassinatos que eles, né, que eles promovem, porque eles são genocidas, né, vão chegar numa relação deles com a milícia, né? Quando vão cavucando e vão chegar ali, eles, para se proteger, eles fazem o quê? Eles criam legislações de ideologia de gênero, eles criam mentiras sobre as nossas existências. A Damares vai para a TV para falar o impropério, né? O senhor Bolsonaro vai promover. Então, essa galera aí, elas vão criar essa fábrica, através dessa fábrica de fake news, e verdades e mentiras sobre nós, que intensificam essa violência sobre nós. Então, quando a gente esvazia esse discurso moralista, né, esse discurso moralista e genocida que eles inventam, quando a gente diz que a gente tem orgulho e quando a gente devolve isso para a população, dizendo que não há nada demais em sermos quem somos, que não há vergonha, que não há pecado, que não há imoralidade, que não há vergonha sobre isso, e aí eu estou conclamando todo mundo que não é LGBTQI para assumir essa narrativa conosco, aí a gente esvazia o que sustenta eles no poder. Então é importantíssimo que a sociedade como um todo, que está desse lado da luta, que quer se colocar, né, contrária a essa realidade, né, defenda o discurso do orgulho LGBTQIA+. Porque esse discurso esvazia o que sustenta essa galera nesses 30% aí que ficam com eles. E de uma parcela que não são os 30%, mas que não estão tão aí com o nosso debate. Então, a gente precisa intensificar isso. E falar que nós precisamos cobrar, sim, dessa população que está desse lado da luta. Por quê? Porque o que colocou essa galera ali... Não, porque quando a gente fala que essa é uma reação ao avanço das nossas conquistas, essa reação conservadora, não é porque nós conquistamos que eles estão reagindo. Foi porque nós, enquanto movimento progressista, movimento de esquerda, movimento dos direitos humanos, nós não ousamos dizer que todas nós devemos ter orgulho disso. E quando nós não ousamos, e quando nós ficamos com vergonha de fazer esse debate, aí sim nós demos condição para essa reação conservadora que quer nos assassinar e nos excluir. Então, a narrativa do orgulho, eu sou apaixonada por ela, por essa potência que ela tem de ser revolucionária nesse momento. E de colocar e centralizar o debate para uma outra possibilidade de relação humana, para uma outra possibilidade
de vida em sociedade. Né? E não à toa somos nós o movimento que tem imposto sequenciais derrotas. Essa história que o Beyoncé trouxe, né, da gente ter o nome e gênero no STF, depois criminalização, depois aquela votação lá do Escola Sem Partido que nós ganhamos, depois a doação. A gente está empurrando goela abaixo desse governo, vitórias que eles não estão conseguindo lidar. Então, eles devolvem mais ódio, mais conservadorismo. E quando eles devolvem isso só germina na sociedade se todas nós que estamos assistindo esse debate aqui nos calarmos. Se nós ousarmos e falarmos assim, olha, isso é uma bobagem que ele está falando, não existe, e nós naturalizarmos na nossa narrativa, ou na nossa contranarrativa, as nossas vivências e o nosso orgulho LGBTQIA+, a gente vai começar a esvaziar a sustentação moral burguesa e cristã que os mantém no poder. Era essa contribuição que eu queria dar naquele momento. Minha presidenta! Minha presidenta, arrasa! Sempre arrasa. Mas, eu queria só aproveitar aqui, a Janaína, ela é coordenadora da Secretaria Nacional do PT, LGBTQI, não é isso? Eu queria que eu, como petista, tenha essa curiosidade de como é a luta dentro do partido, quais são os debates que se faz dentro do partido, quais são as conquistas, quais são os espaços a serem conquistados, quais são as cotas, talvez, não sei se esse é um debate também, assim, com as mulheres, inclusive na legislação eleitoral alcançaram, né? Como é que é isso dentro do partido, um partido, né, de esquerda, que pretende ser cada vez mais um partido moderno, como é trazer essa pauta para dentro do partido, como é que você sente a recepção e os avanços e resistências em relação a essa temática? Então, acho que primeiro, assim, é bom fazer um apontamento de que inicialmente, e o Carlos Magno trouxe isso muito bem, você tinha várias dificuldades no campo com o debate, né, da população LGBT, inclusive nas próprias, e aí próprias, tá, no plural, esquerdas. O PT, ele tem, claro, teve suas limitações e foi crescendo e entendendo a importância do empoderamento desta pauta e da defesa desta população. A setorial LGBT, ela cria seu primeiro núcleo ali em 1992, se consolida de fato mesmo, mais em 2010, que é já com uma setorial aí em 18 estados, mas em 2017, com a criação da secretaria, que você sente o grande impacto, né? Quando a gente era setorial, a gente era vinculado a uma secretaria dos movimentos populares. Quando a gente passa a ser secretaria, a gente passa a ter uma estrutura própria, com participação na Executiva Nacional, do Partido dos Trabalhadores, no Diretório Nacional, com assento, com direito à voz, e ela reflete, inclusive, nessa organização dos Estados, né? E ele alcança essa organização internamente no partido já na criação da secretaria em 2017. Então, julho de 2017, cria essa secretaria, em outubro tem encontro, e você percebe esse efeito que teve da criação da secretaria. Então, acho que é importante dizer esse primeiro impacto. Um outro impacto que é importantíssimo é você também ter tido aí pela primeira vez na estrutura do Partido dos Trabalhadores uma mulher à frente da presidência. Acho que isso foi muito importante, porque isso também ajudou a luta LGBT. A companheira Gleisi Hoffmann é uma companheira incondicional à nossa luta, tão dedicada que, inclusive, quando a gente faz nota de repúdio, ela assina junto. E essa criação da secretaria teve um papel importante dela, mas teve um papel importantíssimo do nosso ex-presidente Lula também. Então, nesses reflexos do debate, e aí falando um pouco dessa estrutura, isso permitiu que a gente incidisse mais fortemente na direção política e nas ações de construção, de linha política, de atuação, de definição de ação. A gente passa a incidir de forma mais coletiva e mais igualitária com os demais companheiros e companheiras, né? A gente, óbvio, em 2018 aí tem as eleições, a gente aí tem aí um elemento importante que é a nossa participação LGBT
Por exemplo, aí, no caso, as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, no programa Elas por Elas, né, porque essa participação da cota, do reconhecimento, não só na cota do fundo eleitoral, mas da participação paritária também, desse reconhecimento de gênero, a gente tem aí esse reconhecimento também desse público LGBT, e aí desfazendo qualquer linha diferencial que se tivesse pensamento dessas participações, e a inclusão, inclusive, nesses programas, na distribuição de recursos, que eu acho que é um elemento importante. Isso nos permitiu também, e aí eu acho que a gente, claro, óbvio, a gente precisa avançar, a gente luta... o público negro, a população negra dentro do Partido dos Trabalhadores tem uma representação mínima para estar nessas representações das direções estaduais, municipais e nacionais. As mulheres têm a participação, inclusive o PT é o primeiro partido que vai nessa linha, enquanto você apresentava um mínimo de participação de 30%, o PT estava falando em 50% de participação. E aí você também tem aí a participação da juventude, e a gente espera aí, próximo congresso do PT, também trazer esse empoderamento e participação mínima de pessoas LGBTs nas ocupações das direções. A gente tem aí um reflexo um pouco da secretaria, a gente elegeu presidentes municipais, por exemplo, nesse último PED, a gente tem aí o presidente Marcelo Nascimento no Maceió, a gente tem, por exemplo, o companheiro Tiago ali na capital do Rio de Janeiro, né, onde o PT é comandado com um companheiro gay, negro, periférico. Então, assim, você começa a perceber todo o efeito que tem, o papel de estar nessa condição de secretaria. Então, óbvio que a gente tem muito para avançar. A gente sempre busca avançar o máximo que for necessário para que esse empoderamento, de fato, dos companheiros filiados e filiados LGBT do PT, ela se dê de forma mais ampla possível. Eu só queria, e aí, se me permita, daqui você estava falando, até te perguntei se eu podia contribuir, você falou um elemento, na minha opinião, importantíssimo sobre esse atual governo, e sobre essa capacidade de não ter resposta para a crise política, para a crise econômica, para o enfrentamento da pandemia. Mas a gente tem que lembrar que existe uma parcela que segue fielmente essa turma aí, seja numa linha da Laranjeira, seja numa linha miliciana, mas que é fomentada a partir da pauta moral. Essa pauta moral norteia essas pessoas, é por isso essa necessidade, inclusive, quando há grandes crises e ele não consegue dar resposta, que é isso, aí o centro, a esquerda, se organiza porque apresenta projeto, apresenta alternativa, diz os rumos corretos que o país precisa ter, e ele não consegue dar resposta e tenta mobilizar no campo moral. É este mesmo campo moral que foi usado nas eleições de 2018, como critiquei, como a madeira de piroca. Então, assim, e será o mesmo aspecto utilizado nas eleições agora desse ano de 2020. Não vamos nos enganar, o fake news vai ter um papel, mas vai ter um papel no campo da moralidade. É a moralidade que fomenta, movimenta e mantém esses indivíduos no poder com uma parcela que, de fato, acredita no discurso de ódio, na exclusão, que acha absurdo, e a gente tem que ficar atento, né? Que acha absurdo e faz questão de intervir nas políticas dessa forma, quando propõe essa cota na pós-graduação deixar de existir para pessoas com deficiência, para pessoas negras, quando a pandemia se estende para a população pobre, preta da periferia, e que ele diz que os hospitais estão vazios, ele está, sim, promovendo a necropolítica, que é a estrutura desse governo, mas a gente compreender que esses indivíduos, eles têm um projeto, mas esse projeto ele é no campo da moralidade, ele não tem capacidade de ter um projeto, e, na minha opinião, não estou dizendo que o Bolsonaro não saiba o que está fazendo, tá? Estou dizendo que ele não tem um projeto que seja dele, ele é fruto de outro conjunto de setores que também estão por trás dele, empresários, bancários, etc. Mas eu estou falando que esse campo da moralidade é o campo que vai ser usado. E não podemos, nós da esquerda, todos nós, não podemos recuar 1 milímetro, 1 segundo diante desses discursos. Nós precisamos responder esses discursos. E eu, novamente, para que no futuro ninguém diga que a gente não avisou, a pauta LGBT estará na centralidade dele. Nós estamos na centralidade dele.
Nós merecemos não existir, nós merecemos morrer. Então, nós estamos na centralidade do discurso de ódio dele. Então, não vão nos varrer para debaixo do tapete. Precisamos que os companheiros e companheiras se somem conosco nessa luta, façam enfrentamento e não tenha medo de apontar que nós defendemos um país mais plural, um país que respeite todos e todas. Né? É isso. Desculpa. Nada, foi ótimo. Foi ótimo. Olha só, aí. Tem muitos comentários aqui, tá, gente? A Miroca, que nos ajudou, inclusive nos ajuda na produção, a Miriam, que está nos assistindo diretamente de Nova York, ela manda um abraço para a deputada, a Rob Lima, né? O Marcelo Yoshida está acompanhando, né? Que falou que se sente muito representado, tanto pela CIMI como pelo ex-presidente. Pelo ex-presidente Carlos Magno. Aqui a Mônica também agradecendo a iniciativa do Alvorada por trazer esse debate aqui. A Maria Madalena, que também está nos acompanhando, agradece. A Ofélia destacou aqui, até porque ela é uma militante, né, se for a Ofélia que eu estou pensando, do movimento negro, mandando um abraço para o Carlos Magno, e ela também está valorizando o que a Cine colocou aqui, da situação é a mesma da população negra. E os LGBTQI negros é mais dramático ainda. E aí o Rafael Verquema, que também foi eleito agora diretor do Sindicato do Jornalista, ele manda um bom dia e um ótimo debate, parabéns e saúde o Carlos Magno, que agora, como eu disse, também é diretor do Sindicato de Jornalista. Então eu queria, Carlos Magno, na sua fala aí, trazer a sardinha para o nosso lado de jornalista. Como é que é a imprensa em relação a esse debate? Claro que a imprensa ela forma muita opinião, ela contribui com o preconceito e muitas vezes a discriminação. Como é que tem tratado, como é que se trata a questão da informação da imprensa relacionada ao tema da população LGBTQI? Como é que você avalia isso? Eu queria só antes colocar algumas questões da imprensa, que é importante. Primeiro, o Código de Ética do Jornalista foi o primeiro código de profissão que teve uma posição contra a discriminação, isso no final da década de 90. Então, assim, o jornalismo sempre teve já a discussão da defesa dos homossexuais há muito tempo. Então, foi o primeiro código de ética que teve, foi o jornalismo. O casamento LGBT aqui de Minas, o primeiro casamento LGBT, que na época não valia nada, era só mais um fato político mesmo, foi feito no Sindicato dos Jornalistas, né? Então, feito a Soraya e a Sueli casaram lá, foi dentro do sindicato, porque a sede do sindicato aí em Minas, ela é muito simbólica, né? Vários atos políticos acontecem lá, assim. Então, é o primeiro casamento LGBT. O que eu percebo, e aí é uma questão mais pessoal, sem pesquisa, é que a imprensa tem melhorado muito na abordagem sobre a questão LGBT, né? Não estou dizendo que ela tem ideal, a gente percebe, por exemplo, anos atrás, o início da parada, por exemplo, a imprensa ela não abordava o tema da parada, ela não entrevistava as lideranças, ela procurava sempre algum elemento mais caricato para abordar. E aí eu tenho percebido em algumas abordagens uma melhor cobertura da imprensa, eu falo isso do jornalismo, não dos programas policialesco, esses programas aí de sensacionalismo, né? Uma abordagem sobre as nossas questões. Agora, uma questão que tem me preocupado, eu participo de uma consultoria da BGLT com a Justiça Global e o Terra de Direito, que é analisar as mortes de defensores de direitos humanos, né? Isso é um trabalho que a gente em breve vai estar divulgando, porque tem as mortes de LGBT e tem as mortes dos defensores, dos militantes, que nem nós aqui, que estão também sendo assassinados. Lá em Pernambuco, inclusive, teve um jovem, né, ligado ao MST e tal. E aí, quando a gente vai analisar as matérias, Keres, incrível que pareça, a abordagem das capitais, elas são melhores, sabe? Assim, ela procura identificar o nome social, ela procura entrevistar um parente da vítima, ela procura
entrevistar o movimento, algum representante do movimento. Agora, quando você vai para a imprensa do interior, em geral, é muito ruim, sabe? É mais assim, parece que é uma obrigação de estar noticiando aquela morte, sempre é a voz do delegado, que é a voz privilegiada para dar sustentação à narrativa, e uma desqualificação muito grande na cobertura do fato, né? E aí a voz do delegado é sempre aquela voz que coloca outras questões, não sendo a questão da homofobia e tal. Então, a cobertura, na minha opinião, da imprensa, ela tem melhorado muito, mas ainda ela tem se restringido à parte cultural e de lazer da população LGBT. A parte de direitos humanos é pouco abordada, sabe? Então, um projeto da deputada, por exemplo, que vai garantir direitos da população, ganha pouco espaço na imprensa, que eu falo da imprensa hegemônica, não dessas alternativas, do que uma festa, por exemplo, LGBT. Então, a parte de recreação, de diversão e cultural, ela ganha mais espaço na imprensa do que a parte de direitos humanos, de ação política, né, do movimento, assim, né? Mas eu avalio, principalmente a imprensa mineira, uma melhora muito grande na última década. Assim. Se a gente vê, eu estudei, então eu tenho muitos jornais de cobertura da parada, por exemplo. Aí você vê a cobertura da parada de 10 anos atrás para a cobertura. Agora já tem a fala do movimento, já tem o tema da parada, já tem algumas entrevistas de algumas pessoas chaves, assim, diferente do que era antes. Assim, né? Agora precisa melhorar, principalmente nos programas de policialesco, né? Que além de violar direitos humanos, continua violando todas as questões LGBT e etc. A gente ainda encontra ainda na imprensa homossexual morto de vestido, a gente ainda encontra isso, sabe? Então, precisa melhorar ainda, mas eu vejo que deu uma melhorada, principalmente nos últimos tempos. Ótimo, é muito bom ver o nosso ponto de vista. É muito importante, viu, Carlos, ter representante como você, como era o Gil na nossa gestão do sindicato, porque traz esse tema para dentro do sindicato, transformando em políticas. Acho que ter talvez um observatório para a imprensa mineira, até para mostrá-los, ensiná-los, servir também como processo de formação para os jornalistas, né? E enfrentar. Então é muito importante trazer esse debate para dentro do sindicato, que a gente tem feito, né, desde a nossa gestão, a Alessandra Mello, que é uma guerreira. É maravilhosa. Né, a nossa presidenta, né? Aliadíssima. A Alessandra sempre está nas manifestações, viu? Super aliada. Exato. Tá. Então, gente, nosso programa geralmente tem 1 hora, nós já estamos aqui a 1h20 nesse debate, e se deixar, rola solto, porque o tema está sendo... porque está sendo muito interessante, eu acho que é uma aprendizagem muito grande, principalmente mostra esse lado da luta fundamental no país e no mundo hoje, e que o Alvorada, com certeza, faz parte também. Então, eu queria fazer uma rodadinha aqui, na mesma ordem, só para vocês se despedirem mesmo, já agradecendo muito pela participação, pela colaboração, pela contribuição de um rico debate que todo mundo aqui está amando, e depois a gente passa, inclusive, aqui nos comentários. Lembrando que esse programa ele fica aí nas nossas redes do Alvorada. Alguém também até mandou uma mensagem aqui para a gente lembrar também que está na nossa página no YouTube, né? A gente faz a transmissão a partir da ferramenta que a gente faz no Facebook e no YouTube, mas temos aí outros coletivos que depois eu falo no final, que também estão transmitindo. Então esse programa vai ficar no ar, vocês podem mandar aí para os seus contatos, porque com certeza quem assiste aprende e se engaja cada vez mais nessa luta. Então, Robier, eu queria só uma despedida sua, te agradecendo muito e dizendo que você é um orgulho de ter você aí no parlamento. Espero que cada vez mais espaço seja conquistado para essa luta nos parlamentos brasileiros. Obrigado, viu, queridona? Ouviu, Robier?
você dar uma despedida final. Acho que a transmissão dela não está legal, a conexão. Ah, certo. Escutei agora, escutei. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, relembrar a importância da gente estar visibilizando essas pautas, né, principalmente no contexto de avanço do fascismo e de uma democracia em risco, né? Eu acho que é importante também a gente estar fazendo, né, nesse contexto de pauta de diversidade, de gênero, a gente também está focando na questão racial, né? Afinal de contas, uma coisa não pode ser dissociada da outra, e que a gente possa estar, de certa forma, constrangendo também a mídia nesse sentido, né? Como a gente pode estar visibilizando nossa pauta no meio dessa pandemia, sabe? Como é que a gente pode estar fazendo esse fortalecimento interpessoal entre nós, mulheres trans e mulheres negras, principalmente, nessa luta por direitos, né? A gente tem hoje uma disputa que está ficando cada vez mais intensa, né, em termos de prioridade das pautas, tendo em vista que a tendência agora é a unificação no sentido de derrotar o fascismo, né, e a questão de gênero e a questão racial nessa brincadeira termina ficando em segundo plano, né, e não se tem tido a instiga, né, de uma sociedade em geral de discutir essas questões, porque a prioridade número 1 é derrotar Bolsonaro. Então, onde é que fica a questão de discutir racialidade, de discutir gênero, antes mesmo de fazer uma nova proposta de retomada da democracia, por exemplo? Eu acho que essa retomada da democracia não pode ser feita sem a gente fazer essas discussões estruturantes de gênero, de raça e classe antes de tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigado aí pela sua participação, força nessa luta aí, por nós aí, no Parlamento, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Simi, só para dar essa despedida também, eu estou sabendo que você está com debate aí agora também, né? Então, dá uma despedida aí, agradecendo muito pelas suas falas, principalmente essa emocionada última aí, que foi maravilhosa. Obrigado, queridona. Nada, meu amor. Eu já avisei o pessoal que eu estou aqui, a galera já está avisada que vai demorar um pouquinho para a gente entrar. Não tem problema algum. Eu queria só falar para vocês, chamar vocês para a agenda do 28, né? Nós estamos com uma iniciativa, diversas redes nacionais LGBTI e outras organizações que têm coletividades, né, LGBTQI+, como o MST, a CUT, o CFP, a OAB, enfim, diversas organizações se juntaram. E como Janaína disse, né, esse conselho foi extinto, né, ela também falou um pouco disso, esse conselho foi extinto por esse governo do Bolsonaro, e nós estamos lançando no domingo um Conselho Nacional Popular LGBTI+. E este conselho, essa reunião de organizações, né, que querem promover, né, a resistência, estão organizando desde ontem a Semana do Orgulho e Resistência LGBTQI+. Então, procurem a gente no Facebook, no YouTube e no Instagram. Conselho Nacional Popular LGBTI+, vocês vão digitar isso, vai aparecer. A gente tem atividade agora 2 horas, 18 horas, amanhã, depois. São mesas incríveis que estão acontecendo. E no domingo, nós vamos fazer uma marcha virtual usando a hashtag LGBT e Fora Bozo. A gente quer fazer uma marcha virtual às 3 horas. A gente vai ter o lançamento e depois a gente vai ter um ato cultural, uma live show com diversos artistas maravilhosos, sabe, corporeidades incríveis se apresentando no domingo. Então, né, vocês que participaram, que assistiram essa live, que vão assistir daqui a pouco, nos procurem nas redes e nos ajudem a compartilhar essas atividades do orgulho e resistência, né? Para a gente fazer aí, de hoje a domingo, uma rede incrível de compartilhamento e de ocupação nessa pauta que para nós é tão importante. Muito obrigada por tudo. Obrigado a você, viu, Simão? Um abraço koala aí para você. Depois vamos mandar lá no grupo lá para que todo mundo possa acompanhar também. Janaína, para dar o seu tchau e te agradecendo muito, tá? Eu sou
filiei ao PT no ano passado, mas conte com a gente aí nessa luta interna também, em defesa, né, de cada vez mais espaço para a luta de vocês. Então, Janaína, com a palavra e o agradecimento ao Alvorada pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, quero aqui também dar um tchau para o meu companheiro Carlos Magno, para a companheira Cime, para a nossa co-deputada aí, Beyoncé, importante espaço que ela ocupa. Agradecer a todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam nesse debate aí, dar um cheiro para a galera do Celas, que está também transmitindo aí essa atividade. Eu vi que o Perli Cipriano também está aí. Então, assim, reforçando o que a companheira Cime colocou, só relembrar, gente, 16 horas no domingo é o lançamento do Conselho Nacional Popular LGBT, tem 24 organizações aí à frente dessa grande mobilização que vai ocorrer no domingo, né, para além de ser uma resposta política de resistência, de ato de resistência, é também uma organização mais coletiva do movimento social LGBT, na busca do enfrentamento mais unificado, num grande bloco político, numa grande frente de ações coletivas para a gente enfrentar esse governo, enfrentar todos esses desmandos que têm ocorrido. Relembrar que às 14 horas tem atividade, tem uma mesa só com a juventude LGBT, então você vai ter aí desde a juventude que se organiza no movimento estudantil, a juventude negra, você vai ter também a juventude com deficiência, juventude indígena, então é importante acompanhar, na página no Facebook do Conselho Nacional, do Conselho Popular LGBTI+. E às 18 horas tem uma mesa muito bacana, que é de análise da conjuntura do avanço do conservadorismo nas Américas. A gente vai ter representantes de outros países nesse debate, então convidar todos e todas hoje para nos acompanhar, para participar dessa construção. Dizer que nós estamos na resistência, continuaremos. Domingo é o ápice de um ato de orgulho, de ocupação desses espaços, mas o ano é um ano de luta. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use gel, use máscara. Tem ato no Brasil, mas tem ato no mundo todo no dia 28. Então, queria pedir para que todos e todas se cuidem, façam o distanciamento social necessário e que estamos nessa luta conjunta, construtiva, coletiva. Conte conosco até ninguém larga a mão de ninguém, mas conte conosco até que a gente possa promover e derrubar esses nefastos que hoje ocupam o poder e que tornaram a presidência da República um espaço de milicianos. Tá bom, muito obrigado, Janaína Oliveira, né, que participou e contribuiu muito aqui com o nosso debate. Então, para dar o tchau final, e com saudade de encontrar nas passeatas, viu, Carlos Magno? Não pudemos nem fazer posse, mas simbolicamente sinta abraçado aí, tá? E agradecendo muito, não só pela sua participação, mas por tudo que você representa para o movimento a nível nacional. A gente pode sentir pelo carinho que o Brasil tem por você, e é um orgulho, né, ser um mineiro de coração e te conhecer tanto tempo aí. É um orgulho para Minas, tá? Obrigado aí. Dá um tchau. Obrigado, aí. Querido. Então, querido, agradeço muito a você, né, ao Coletivo Alvorada. Eu queria só dizer que a parada de Belo Horizonte, ela está suspensa, né, por conta até pela pandemia, e também tem o decreto que não pode ter eventos de aglomeração, e o movimento, que é o CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, o presidente Azilto e a diretoria decidiu que vão suspender a parada. Mas no dia 28, domingo, vai ter uma ação junto com o Coletivo Alvorada, que aquele nosso querido companheiro Muniche, que é do Coletivo Alvorada e é do Celos, está articulando. Eles, não sei qual é a estratégia que eles vão fazer, mas eu sei que não vai ser uma atividade de aglomeração. E dizer que é isso, né, gente? Eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa, vou sair muito mais alegres e fortalecido de ouvir essas lutadoras e agradecer muito o espaço, viu, Keres? Porque, para mim, eu fico muito mais feliz quando eu vejo pessoas assumindo a nossa luta, sabe? Que não seja da população, aliados, você, Alessandra, o sindicato já está aí pensando em ação também para o dia 28,
eu acho que é isso. A gente... a conquista dos direitos da população LGBT, ninguém perde, né? Pelo contrário, todo mundo ganha, né? Então, se nós LGBT ganha direitos, o hétero também ganha direitos. E também a sociedade ganha direito, porque aí fica mais democrática, mais inclusiva e mais para tudo. Então, queria finalizar: viva o movimento LGBT, viva o orgulho LGBT, e vamos superar e resistir, a nossa luta continua. Valeu demais, viva, viva, viva. Tá? Ó, eu queria agradecer, então, novamente, muito pela participação de vocês, foi um grande aprendizagem. Eu acho que lembrando que esse programa ele vai ficar nas redes do Alvorada, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ele é transmitido e a gente agradece muito a parceria do coletivo Resistência de São Paulo, que também faz a transmissão, assim como Jornalistas Livres, que faz uma participação, uma transmissão conjunta também. Então, vocês poderão encontrar esse programa em todas essas redes ao longo do dia, e vamos espalhar geral aí, porque essa palavra foi muito importante. Agradecer muito o pessoal que está na técnica, o Pedro Martins, que foi o produtor, que com certeza entrou em contato com cada um de vocês, o Emílio, que é do coletivo Resistência de São Paulo, mas que tem nos ajudado muito na técnica, Alexandra Badaró, que também trabalha com a gente aqui na produção. Sem eles, impossível realizar esse programa. E eu queria agradecer vocês em nome de alguém que não está aqui na tela, mas que é um militante maravilhoso do nosso Alvorada e do Celos também, que você citou, que é o Muniz. Então, o Muniz é um queridão aqui. Nossa, é um representante tanto aqui do Alvorada, uma das principais expressões do Alvorada, e ele que sempre traz essas pautas, e com certeza vai aprontar alguma aí no dia 28, porque o Alvorada, né, mesmo com o distanciamento social, mesmo com a impossibilidade de fazer aglomeração e grandes manifestações, né, mas o coletivo Alvorada está junto aí com o Celos e com outras entidades que lutam, né, contra a discriminação, que lutam pelos direitos da comunidade LGBTQI, e que vai estar junto com a Alvorada no dia 28. Então, no dia 28, vocês vão acompanhando as redes aí, que a Alvorada vai aprontar alguma aí para comemorar esse dia e para continuar na luta pelos direitos. Então, muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui. Quarta-feira que vem a gente volta com algum outro tema, e espero que todos possam ter, apesar dos tempos que vivemos, um bom dia. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigado.